Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, meu irmão em Cristo. Vamos estarmos juntos novamente, meditando na Palavra de Deus. Hoje estaremos encerrando o capítulo 3 do Evangelho de João. E antes de adentrarmos nessa parte do texto, eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida. Se você também tem sido abençoado e ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para quando surgir um vídeo novo aqui no canal, vocês possam estar recebendo as notificações. Então, logo após a nossa vinheta, nós estaremos meditando no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 22. E assim diz a Escritura: depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali com eles o batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão de ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, senão dada por céu. Vós mesmos me sois testemunhas, disse: eu não sou o Cristo, mas sou o enviado antes dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegre-se muito com a sua voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprindo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem acima e é sobre todos, aquele que vem da terra e é da terra que fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que é de Deus verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não é da de Deus do Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho, que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, olhando para o contexto geral do Evangelho de João, nós vemos duas situações. Primeiramente, um homem chamado Nicodemos, que mais da metade do Evangelho de João narra a sua conversa com Jesus, a sua ida, os seus questionamentos, o que Jesus lhe instruiu, e agora uma outra situação aonde Jesus e seus discípulos atravessam e vão ter lá perto do rio e novamente enxergam lá João batizando. E João novamente testifica que ele não é o Cristo e que ele é somente um enviado, o preparador do caminho. E que o Cristo já estava entre eles. E todos que haviam o recebido receberam a Deus e foi
feito filho de Deus. E todos os que não o aceitam ou o negam, eles não têm parte com Deus e continuam debaixo da ira de Deus. Mas, olhando para o contexto geral, como anda o meu e o seu coração? O que nós aprendemos com Nicodemos e com Jesus e o que nós praticamos a partir disso? Essa é a grande dúvida e a grande problema desde a época de Nicodemos e até a época dos nossos dias. Cremos em Cristo, cremos em Jesus, cremos que Ele é o Filho de Deus, cremos do que Ele é capaz de fazer, e cremos que Ele é o Salvador, o remissor de nossos pecados. E nós vemos que, apesar de Jesus ter acabado de falar todas aquelas coisas para Nicodemos, olha, é necessário você nascer de novo. Olha, Nicodemos, se tu és mestre e não compreende essas coisas, imagina se eu te falar as coisas dos céus. E Jesus ainda vai narrando o que os profetas falaram, olha, como se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E mesmo assim, os apóstolos, minutos depois, também ouvindo aquelas coisas, ficaram incrédulos. E isso porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração deseja as coisas deste mundo. Os apóstolos naquele momento estavam focados, talvez, numa outra parte ao qual Jesus pudesse ser talvez o Salvador deles terreno, e não o Salvador espiritual, não o remissor dos seus pecados, não o cumpridor das Escrituras. E por isso que quando talvez viram João lá, batizando ainda, foram lá questionar, tirar satisfação, e depois interrogar Jesus, depois interrogar João. E muitas vezes hoje nós estamos nessa dúvida, estamos na mesma situação, no mesmo caminho. Queremos respostas a qual a própria Bíblia já nos deu, a qual a própria Bíblia já testifica. Mas nós não queremos as respostas da Bíblia. Porque se eu ficar com a resposta da Bíblia, ela vai me confrontar. Ela vai confrontar o meu pecado, ela vai me confrontar nas minhas atitudes, e eu não quero ser confrontado. Eu quero alguém que concorde com as minhas ações. Eu quero alguém que pegue e massageie meu ego e me faça dizendo que eu tenho certeza de que eu estou certo, de que eu estou no caminho certo. Mas quanto mais eu leio a Bíblia, mais ela me afasta desse Deus. Porque eu não quero um Deus que é santo. Eu não quero um Deus que é justo. Eu quero um Deus que concorde comigo, que faça a minha vontade. Eu quero um Deus Aladim, ao qual eu esfrego a Bíblia, que fosse uma lâmpada mágica, e um Deus, servo meu, pegasse e realizasse todos os desejos do meu coração. E quando nós vemos que o Deus de Israel, o Deus Santo, não faz isso, eu não quero esse Deus. Aí eu vou procurar outros deuses. Eu vou procurar outras coisas que possam testificar a minha vontade, massagear o meu ego, mas não o Deus da Bíblia, ou como muitos falam, o Deus dos crentes, o Deus invisível, um Deus talvez fictício, mas um Deus que me confronta com as minhas ações, com as minhas atitudes, com os meus pecados, porque Ele já disse que Ele não veio para este mundo. Ele testificou isso e demonstrou quando foi morto e crucificado e ressuscitou e foi aos céus nos preparar lugar. E isso confronta-me, porque se eu não consigo ter este Deus moldado à minha vontade, ao meu querer, então
ninguém mais vai ter. Então vamos fazer com que a Bíblia seja perseguida, que este Deus seja encurralado e que esse Deus seja criminalizado. Então vamos preparar armadilhas para dizer que esse Deus é homofóbico, vamos dizer que este Deus é machista, vamos dizer que este Deus é tudo o que este mundo não precisa. E é o que nós vamos vendo dia após dia. Este livro sendo desprezado, a fé em Cristo sendo perseguida, não mais fora do país, mas até dentro do nosso país, até dentro das 4 linhas da fronteira do nosso país. Cada vez mais confrontada a Bíblia está sendo, mas não de um modo benéfico, mas de um modo de que, se você for pregar, se você for falar o que a Bíblia me condena, eu te prendo, eu te processo, eu pego e faço com que as suas verdades que você está falando desse Deus te prejudique. Você está preparado para ser perseguido pelo Evangelho de Jesus? Por amor a Jesus? Por amor a essa fé? São coisas que nós temos que observar nesses últimos dias. Quando lá em 2000, lá em 1900 e bolinha, quando um pregador falava que o fim dos tempos vai mostrar sinais, os sinais são rumores de guerra, fome, parecia algo impossível. Quando nós líamos nos textos bíblicos que falavam que haveria tempo em que você teria dinheiro e não teria o que comprar para comer, era algo absurdo. E hoje nós estamos vendo isso acontecer. É só nós deixarmos de assistir alguns canais de televisão que, por opções políticas, por manuseios, até mesmo da cumprimento das Escrituras, e olharmos e observarmos ao derredor o que de fato está acontecendo, guerras estão acontecendo com mais intensidade, cada vez mais perto de nós, fome, e tudo isso cumprimento as Escrituras. O Mestre está voltando, Jesus está voltando. Então, quando João fala aqui que o que é necessário que ele cresça e que eu diminua, hoje nós não vemos mais isso. Hoje nós vemos uma igreja a qual busca um Deus serviçal. Deus tem que me servir porque eu o aceitei, eu o ordeno, eu encosto ele na parede, aponto o dedo para Deus, e sendo que Deus olha do céu e fala: criatura, acorda, eu sou o seu Salvador. Você me apontando o dedo, você falando que ordena ou não vai mudar a minha santidade, vai mudar somente o seu destino. Você continua indo para o inferno. Porque o que você precisa fazer é o que expliquei para Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Necessário você mudar suas ações, necessário você mudar o seu coração, necessário você mudar a sua atitude. Isso é necessário para você encontrar o reino dos céus. Não tentar me confrontar como o mundo me confronta. Porque eu continuo santo, eu continuo justo. Deus verdadeiro, e não há outro antes de mim, não há outro além de mim, a não ser a minha pessoa. Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Rafá, o grande Yahvé, o Emanuel, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, como você queira chamar, mas só existe um Deus. E este Deus já provou que ele é vivo e verdadeiro, diversas vezes na história da humanidade. Você pode crer ou não crer,
pode duvidar, mas por mais que o homem tenta desafiar a Deus, dizendo que Deus não existe, mas ele prova a sua existência. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente prova que algo não aconteceu, ou tenta acusar com narrativas sem provas concretas, mais demonstra a minha incompetência e a minha necessidade de reconhecer que existe um Deus verdadeiro. Por isso, irmãos, que aqui no capítulo 16 ele termina: aquele que crê no Filho do Homem tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Necessário é nascer de novo, como Jesus explicou para Nicodemos. Necessário é nascer de novo, o Rocassiano. Necessário é nascer de novo quem está assistindo esse vídeo. E só um jeito de nascer de novo: se humilhando, se quebrantando diante da presença de um Deus que é vivo, poderoso e inigualável. Que esse Deus possa alcançar o seu coração, que esse Deus possa causar esse desejo de mudança na sua vida, para que você possa, de fato, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de um Deus que é vivo, verdadeiro e real. E essa Bíblia que muitos rejeitam, muitos condenam, muitos querem censurar, muitos querem amordaçar, ela está se cumprindo dia após dia. Por isso, fique atento, porque senão você vai ser deixado para trás e não haverá como escapar e nem se justificar para um Deus que é santo, onipotente, onisciente, onipresente. Que Deus possa abençoar e que o Espírito Santo possa te convencer dos seus pecados e te levar ao arrependimento, em nome de Jesus. Amém.